E aí, tudo bem contigo? Professor Karim, trazendo para você a física nos vestibulares. Vamos agora para uma questão de eletrostática. O assunto é Lei de Coulomb. Preste atenção. Um pêndulo elétrico de comprimento R e massa 0,2 kg, eletrizado com carga quesão positiva, é repelido por outra carga igual fixa no ponto A. A figura mostra a posição de equilíbrio deste pêndulo aqui. Muito bom. Dados a aceleração da gravidade G, 10 metros por segundo ao quadrado, a constante eletrostática K no vácuo, 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, e ele pede a alternativa correta. Qual o módulo dessas cargas? Tudo bem? Vamos lá? Então, qual é a primeira coisa? Ele disse, bem aqui, olha, que o pêndulo está em equilíbrio. Então, se o pêndulo está em equilíbrio, vamos ver quais são as forças que atuam nele. Pode ser? Eu trouxe para você aqui o desenho para mostrar melhor. Veja só. Então, quais as forças que nós temos aqui nesse pêndulo? Bom, primeiro, como ele deu a massa, veja, ele dá a massa e você tem o campo gravitacional G, então a gente tem a força-peso aqui. Então, de cara, já vou colocar aqui para você a força-peso vertical para baixo. Muito bom. Está aqui, ó. Joia. O que mais que nós temos? Bom, nós temos a tração no fio. Você sabe que a tração, ela atua ao longo do fio. Está aqui. Essa aqui, então, é a tração que eu vou chamar de T. Muito legal. E agora, o que mais que eu tenho? Veja, essa carga A, ela está fixa. Então, ela está colada aí com o superbonder e não sai do lugar. Agora, o que que ela vai fazer? Ela vai exercer a distância aqui, ó, nesse corpo B, uma força de repulsão, representada aqui por esse vetor aqui, ó. Então, essa é a força elétrica de repulsão da esfera A sobre a esfera B. Professor, não tem a repulsão sobre A também? Tem. Só que como a esfera A ela está fixa, lembra, colada com o superbonder, não vai acontecer nada com ela, por isso não tem necessidade de representar a força em A. Tudo bem? Então veja que o nosso personagem é o pêndulo, portanto eu vou analisar as forças nele, tá? Então aí no quadro para você. Muito bom. Agora, se ele está em equilíbrio, é porque essa esfera B ela não se movimenta para lugar algum. Então, o que que a gente faz? A gente tem que lembrar agora as condições de equilíbrio. Então, o que que nós podemos fazer aqui? Quando você chega nesse ponto do problema, você não tem apenas uma saída, não. Eu vou executar aquela que eu acho que a maioria dos estudantes vai pensar. Tudo bem? Mas existem outras alternativas, tá bom? Olha só, o que que a gente pode pensar? Olha lá para a esfera B. Você tem 3 forças nela. E você nota que essas forças elas estão desalinhadas. Percebe? A força elétrica está na horizontal, a força-peso na vertical e a tração está aí inclinada. Então, quando nós temos uma situação de várias forças em inúmeras direções, um método bacana de resolver é por decomposição. Vamos dar uma olhada então? Olha só, o que que nós podemos fazer aqui? Nós podemos, nesse caso, aproveitar aqui, ó, e imaginar que essa linha tracejada aqui é o eixo X. Eixo X. E aqui, ó, essa outra linha imaginária aqui, ó, na vertical, você já sabe, é o eixo Y. Muito bom. Legal. Agora, quando você olha aqui para os eixos imaginários X e Y, veja que a força-peso, ela já pertence ao eixo Y, então não precisa mexer com ela. A força elétrica também, ela já pertence, ela também já está na direção do eixo X, então não precisa mexer com ela. Agora, olha a tração. A tração, ela está completamente fora da casinha, quer dizer, ela não pertence nem à direção do eixo X, muito menos a direção do eixo Y. Então, quando isso acontece, o que que nós devemos fazer? Nós devemos decompor, muito bem, decompor essa tração. Decompor na direção do eixo X e na direção depois do eixo Y, beleza? Vamos dar uma olhada então? O que que eu vou fazer aqui? Então, aquela tração você vai decompor. Como assim, professor? Dá uma olhadinha que eu vou te ajudar aqui, ó. Então, você vai rebater, ó, essa tração aqui, ó. Vamos rebater aqui, ó. Isso, ó. Aqui no eixo X. Muito bom. Tá aqui, ó.
E aí você vai criar aqui o TX. Vamos colocar aqui então TX, muito legal. E agora você vai rebater aqui, ó, olha eu rebatendo aqui, sempre 90 graus, tanto aqui como aqui, tá? Rebate aqui na direção do eixo Y, criando exatamente o TY. Muito legal. Agora, preste bem atenção. Quando uma força é decomposta, no caso, você nota que a tração ela foi decomposta, o que acontece, né? O próprio nome diz, né? Quando algo é decomposto, ele é, no caso, quebrado. Olha só, a tração ela estava assim, não é? O que eu fiz com ela? Olha só, eu decompus em duas partes, em duas componentes, TX e TY. Então, essa tração ela não existe mais e no lugar dela fica TY e TX, tá legal? Agora, vamos pensar um pouco. A bolinha B aqui do pêndulo, ela, no caso aqui, olha, ela está em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, ela não pode nem subir, nem descer, e nem ir para os lados, na horizontal. Então, para ela não subir e nem descer, o que eu tenho que falar? Bom, eu tenho que falar duas coisas aqui. Então, isso aqui é o que a gente chama de condições de equilíbrio. Então, para que essa esferinha B permaneça em equilíbrio, o que você tem que garantir? Vamos dar uma olhada, então, ó, condições de equilíbrio, muito bem. Então, o que eu tenho que garantir? Primeiro, o TY para cima tem que fazer o quê? Tem que anular o efeito do peso para baixo. Ótimo. E qual é então qual é a outra condição? Para ela não se mover lateralmente, horizontalmente, a tração, a componente TX tem que segurar quem? Exato, a força elétrica. Essas são as duas condições de equilíbrio que você precisa. Tá legal até aí? Bacana? Muito bem. Agora, veja que o peso você conhece. Olha, o peso é massa vezes a gravidade. Ele deu a massa que é 0,2 e a gravidade G vale 10, tá bom? Então isso eu já consigo descobrir também. Legal. Agora eu pergunto para você, o TX é igual à força elétrica. Você sabe quanto vale a força elétrica nesse problema? Não sei, ele não deu essa força elétrica, mas eu pergunto assim para você, tem como você calcular essa força elétrica? Com certeza. E aí, o que você vai usar? Então, você nota que no enunciado, ele disse que você tinha uma carga, um pêndulo carregado com uma carga Q positiva, e ele era repelido por uma outra carga igual fixa no ponto A. Quer dizer, se essa carga é igual, eu tenho que colocar a mesma letra, Q também. Então, quando eu tenho duas cargas positivas se repelindo, como é que nós calculamos a força? Usando a lei de Coulomb. Então, voltando aqui para o desenho, o que nós temos? Né? Nós temos essas duas cargas aqui, cada uma vale Qzão, vamos colocar aqui. Eu vou deixar pronto o esquema da força elétrica. Então, quando eu for calcular a força elétrica, ela é igual a quê? Aí você usa a lei de Coulomb, e aí a maioria dos vestibulares vai pedir para você memorizar essa relação, tá bom? Olha lá, então como é que fica? K, módulo da primeira carga, vezes o módulo da segunda carga. Acontece que a esfera A, ela tem uma carga Q, e a esfera B também tem a carga igual, mesma carga Q, tá bom? Em módulo vai ficar positiva essas duas, tá legal? Dividido por quem? Pela distância entre elas ao quadrado. E aí se você recorrer à figura, você vai notar que essa distância entre elas é de exatamente 6 centímetros. Então vamos deixar montadinho aqui esse esquema, tá bom? Então aqui, voltando então, TY é igual ao peso e TX é igual à força elétrica. Professor, o que eu faço agora? Agora, veja só, preste bem atenção. Aqui eu posso pensar assim, olha, voltando aqui nessa figura, você consegue enxergar aqui comigo que você tem aqui, olha, um triângulo retângulo mágico aqui, escondido, ó. Olha só, estou pintando ele aqui de azulzinho para você, ó, tá vendo? Ó, olha aí. Então, esse triângulo retângulo aqui, eu queria que você olhasse para ele aí, tá bom? Então, vamos dar um destaque para isso? Então, eu vou ampliar aqui esse triângulo. Então, o que a gente tem? Ó? Vamos lá, ampliando, você tem isso aqui, ó. Então, você tem a atração, que é o T. Aqui você tem o TX. Olha lá, o TX aqui. Joia. O TX. E aqui, ó, você tem... Tá vendo o TY aqui? Ele vai encaixar, ele vai fechar certinho aqui, ó.
ele é paralelo, tá vendo? Vai encaixar certinho aqui, tá legal? Então aqui no lugar dessa linha tracejada, vamos colocar o TY. Perfeito. Ótimo, tá aí. TY e aqui o TX. Joia. A gente tem aqui esse ângulo, no caso aqui o ângulo θ, mas não vai ter necessidade agora, tá legal? Muito bom. Então o que eu posso fazer agora? Veja, aqui o que nós sabemos? Ó, eu sei que o TX é igual à força elétrica. Vou deixar marcado aqui. O módulo de TX é igual à força elétrica. Vou deixar marcado. E o que mais que eu sei? O módulo da tração TY tem que ser igual ao peso. Ótimo, ótimo, beleza. Veja que aqui você tem um triângulo retângulo formado por TY, TX e a hipotenusa é o T. Legal? Agora preste bem atenção nessa sacada. Ó, veja que quando você teve aqui o desenho original, você tem um triângulo formado pelas medidas. Por exemplo, essa altura aqui, ó, é 8. E essa distância aqui, ó, 6 centímetros, está aqui embaixo. Você consegue perceber também que eu tenho aqui um triângulo escondido? Um triângulo mágico aqui, ó. E esse triângulo mágico, ele é bem famoso, né? Porque ele é retângulo. Um cateto é 6, outro cateto é 8. A hipotenusa, que é o R, que é o tamanho do barbante, nesse caso seria 10 centímetros, tá bom? Tranquilo? Usando aí um Pitágoras, né? Mas a gente sabe que esse triângulo ele é bem famoso, 6, 8, 10. Professor, por que você está buscando isso? Porque olha o que eu quero fazer. Veja que agora você tem dois triângulos semelhantes. Como assim, professor? Olha que legal. Vem aqui nessa figura que você enxerga melhor. Um triângulo é esse azulzinho aqui que é formado pelos vetores. Agora, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Perceba que eu tenho aqui um triângulo, ó, formado por essa medida aqui, que é 8, lembra? Estou copiando dali, ó, 8. Tá legal? 8. E aqui a base 6, ó. E aqui, ó, 6. E a hipotenusa aqui é o tamanho do barbante. Você consegue perceber que esse triângulo vermelhão, aqui, ó, esse vermelhão, ele é semelhante a esse verdinho? Tá? Para você enxergar bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aqui do lado, ó, para não ficar tão poluída aqui a minha imagem. Então veja que agora eu tenho um triângulo formado pelos vetores TX, TY e T, e eu tenho um triângulo formado pelas próprias medidas. Olha que interessante. Aqui é 90 graus, aqui é 8, aqui 6, se você quiser, hipotenusa 10. Outro detalhe, esse ângulo aqui em cima, essa abertura aqui, ó, θ. Ah, então aqui também é θ, né, professor? Pois é. E eu posso também dizer que este ângulo aqui, ó, também é θ. Porque essa linha aqui, ó, ela é paralela a essa. Por isso que esses ângulos são iguais, tá legal? Então isso aí consolida o fato de que realmente o triângulo formado aqui pelos vetores, que é esse verdinho aqui, ele é o quê? Fala para mim. Ele é semelhante, isso, a esse triângulo formado aqui pelas medidas. E se eles são semelhantes, o que eu posso falar? Que os seus lados são proporcionais. Então o que eu posso falar? Olha que interessante. Ó, essa basezinha aqui, que é o TX, que é igual à força elétrica, está para 6. Olha que legal. Assim como o TY, que é igual ao peso, está para 8. Se você quiser, assim como o T está para 10. Mas apenas essas duas já são suficientes. Olha o que eu posso falar então. Eu posso dizer assim, ó, o TY está para, olha lá, está para o 6. Né? O TY, vamos voltar aqui, o TY, esse aqui, está para o 8. Isso. Assim como o TX está para quem? O 6. No caso aqui, 6 centímetros, vai acabar cortando com 1 centímetro aqui, então nem é necessário você escrever. Tá legal? E aí a gente vai fazer o seguinte, mas quem que é o TY? Lembra que o TY é igual ao peso no equilíbrio? Então TY, olha lá, o TY eu coloco aqui, é igual ao peso. E quem que é o TX? Ah, o TX é igual à força elétrica, professor. Olha que interessante. Força elétrica. Isso é igual a 8 sobre 6.
Agora veja, lembra que o peso aqui em cima é igual a mg? Lembra no texto que ele deu a massa do pêndulo, 0,2, e a gravidade G vale 10. Vamos tirar esse peso então, ó. Peso igual 0,2 vezes o G, que é 10. Você acaba encontrando então 2 newtons. Esse é o valor do peso da bolinha do pêndulo. Vamos colocar aqui então, peso, vamos lá, 2. Força elétrica eu não sei. Se você quiser simplificar, por 2 fica 4, por 2 fica 3. E aí você chega que a força elétrica, olha que interessante, igual 3 vezes 2, 6, dividido por 4. Isso vai dar 1,5, né? 3,5 se você preferir. Então assim você descobre o valor da força elétrica. Muito legal. Agora, o que a gente vai fazer? Bom, mas professor, ele quer a carga. E aí, lembra que a carga, ela está aqui, ó, dentro da formulinha da força elétrica. Então, você vem aqui, resgata aqui a força elétrica. Vamos lá, então. E agora a gente vai aplicar. Vamos nessa, então. Quem é a força elétrica? Você acabou de descobrir que ela vale 1,5. Marcamos aqui. A constante eletrostática K, 9 vezes 10 a nona. Q vezes Q em módulo fica Q ao quadrado. Muito bem. Agora, cuidado. E a distância? Vamos voltar lá? A distância entre essas duas cargas está aqui no desenho, ó. Isso, 6, tome cuidado, centímetros. Vamos colocar aqui então, ó. 6 centímetros passa para metro. Por que eu tenho que passar para metro, professor? Porque o K aqui da lei de Coulomb, ó, veja, Newton, ó, metro quadrado. Então tem que ser em metro aqui, ó, por causa dessa unidade, tá bom? Então 6 centímetros é 6 vezes 10 a menos 2. Não esquece do quadrado, tudo bem? Calma, cuidado para não errar a conta. Então fica 1,5 igual 9 10 a nona. Vamos copiar aqui, Q quadrado. Agora vamos lá, hein? Opa, distributivo aqui, né? 6 quadrado, 36. 36. Multiplica aqui, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Muito bom, legal. Agora, o que mais que a gente pode fazer aqui? Se você quiser simplificar aqui o 9 e o 36, está valendo, ó, por 9 fica 1, 36 por 9 fica 4, tá legal? E aí você agora pode multiplicar em cruz, ó, vamos lá? Multiplicando em cruz, como é que vai ficar? Bom, fica assim, ó, Q quadrado vezes 1, né? Simplificamos aqui, 10 a nona, então fica 1 vezes 10 a nona, Q quadrado, igual 4 vezes 1,5, 6 vezes 10 a menos 4. Legal. Então, o Q quadrado sozinho fica 6 vezes 10 a menos 4 sobre 1 10 a nona. 1 10 a nona. Fazendo essa conta, você chega aqui, Q quadrado é 6 por 1, que vai dar 6. Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai o expoente. Então, vamos lá. Menos 4, menos, porque é a subtração, 9. Estou devendo 4, peguei mais 9 fiado, estou devendo 13 agora. Muito bem. Aí vou precisar tirar a raiz quadrada disso. Então fica assim, ó, raiz quadrada, vamos lá, raiz quadrada de 6 vezes 10 a menos 13. Aqui, para a gente poder simplificar, lembra que quando é raiz quadrada tem um 2 escondido aqui. O 13 eu não consigo dividir por 2. Então, eu teria que deixar esse expoente não como sendo ímpar, mas sim par. O que a gente pode fazer como jogada? Veja, Q igual. Eu quero deixar aqui com o expoente positivo. Então, vou fazer assim, ó. Eu vou colocar, aqui no caso da potência, vai ficar 60 vezes 10 a menos 14. Tá bom? Lembra que esse aqui, ó, esse 6 aqui, você empresta para cá, fica 10 a menos 13, tá bom? E aí, o que eu posso fazer? Raiz quadrada de 60 não é um quadrado perfeito, então pode deixar assim. Agora, raiz quadrada de 10 a menos 14, a gente sabe que tem um 2 escondido aqui, a gente pode simplificar, não é verdade? Então, por 2, quebra a raiz, aqui fica menos 7. Então, fica, resposta, a carga elétrica de cada partícula é raiz quadrada de 60 vezes 10 elevado a menos 7 Coulomb. Essa seria a resposta. E aí você encontra essa resposta na alternativa lá, raiz de 60 vezes 10 a menos 7 Coulomb, letra A. Maravilha?
Eu espero que você tenha entendido. Um grande abraço para vocês e até a próxima.